Então, boa noite a todos. Como o Gabriel falou, meu nome é Ana Cecília Silveira, eu sou uruguaia, trabalho na Faculdade de Agronomia, na Universidade da República do Uruguai, e trabalho na área de pós-colheita de frutas e hortaliças. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite do pessoal da PetAgro da Unesp de Jaboticabal. E depois gostaria de colocar que, apesar de que estamos atravessando uma pandemia onde tem mudado nossos hábitos de comunicação em geral, esta situação de pandemia também permitiu nos acercar de outra maneira. Por exemplo, hoje é possível que eu esteja sentada aqui em Montevideo, na minha oficina, falando com vocês que estão em outros cantos do Brasil. Então, realmente acho que, além do negativo que teve todo esse processo de pandemia, também alguns aspectos positivos aproveitamos para nos desenvolver, né? E desenvolver outras áreas que ainda não estavam desenvolvidas, por exemplo, no caso da comunicação remota, que não era tão habitual. Bom, compreenderão que meu português está bastante esquecido. Eu fiz o mestrado em Santa Maria, já faz muito tempo já. Então, o pouco uso do idioma vai fazer que eu apresente, na verdade, em portunhol e não em português. Bom, vou começar então com a palestra. Vou falar das tecnologias de pós-colheita e as suas implicâncias na qualidade do produto, principalmente na manutenção da qualidade do produto, quais são os efeitos, tanto positivos como os efeitos negativos das aplicações das tecnologias. E para começar, gostaria de colocar-nos num cenário que vai acontecer daqui a pouco tempo. Como dá para ver aqui nessa figura, a população mundial tem um crescimento exponencial nesse momento, tanto que no ano 2050 estima-se que a população mundial atingirá os 9 bilhões de pessoas. Vai ser necessário, então, proporcionar alimentos a esses 9 bilhões de pessoas, e aí está o grande desafio dos técnicos que trabalhamos na produção dos alimentos nas diferentes etapas da cadeia de produção. E, principalmente, na nossa parte de final, com o que tem respeito à redução das perdas vinculadas ao processo de produção, né? Estima-se, então, que para conseguir alimentar essa população mundial que existirá em 2050, a produção de alimentos deve aumentar em mais de 60%, o que significa realmente um grande desafio. Aqui aparece, então, o que eu já falei antes, o papel da redução das perdas. O Carlos, no primeiro dia da apresentação, falou que as perdas na área de pós-colheita, a área de pós-colheita que abarca a pós-colheita propriamente dita e a parte do processamento e a etapa de distribuição, ou seja, tudo aquilo que acontece no final da cadeia produtiva, que no caso dos produtos em geral, estima-se que as perdas nos países não industrializados, como o caso do Uruguai, do Brasil e os países da América Latina, flutua entre 30% e 40%. Especificamente, a FAO aponta que as perdas de frutas e hortaliças atingem valores médios de 45%. Essas perdas que acontecem durante a pós-colheita têm diversas origens. Podem ser classificadas como as perdas físicas, que são todas aquelas que são produzidas por agentes mecânicos em geral, que causam um efeito direto de perda de qualidade por um efeito sobre a aparência do produto, que faz que o consumidor rejeite esse produto. E depois constituem vias de entrada para os patógenos, que são os responsáveis de todas as perdas patológicas, ou seja, as perdas responsáveis pelo desenvolvimento, pelo crescimento dos agentes bióticos, fundamentalmente fungos, bactérias e insetos, não especificamente nos casos das frutas e as hortaliças, mas sim de maior importância em outros produtos, por exemplo, o caso dos cereais. Também no caso das perdas patológicas, essas perdas podem ser diretas,
por um efeito direto de inutilização desse produto, ou perda de tipo indireta, porque, por exemplo, no caso da maçã, pode ser afetada por um fungo, que esse fungo produz micotoxinas, e essas micotoxinas fazem que essa maçã não possa, inclusive, ser industrializada, por causa de que os níveis altos de micotoxinas no suco determinam que esse produto posteriormente seja descartado. Também aparecem as perdas vinculadas aos processos fisiológicos. Esses processos fisiológicos podem ser tanto normais, ou seja, resultantes do próprio processo de amadurecimento do produto, ou de processos metabólicos anormais, resultantes de um manuseio inadequado no período de pós-colheita. Também aqui no caso das perdas fisiológicas aparecem aquelas perdas diretas e as perdas indiretas. Bom, então, qual seria o papel da pós-colheita e qual seria a vinculação que existe entre as perdas e a aplicação de tecnologias? Nesse caso, estamos falando em que é necessário aplicar uma série de tecnologias, já seja tecnologias individualizadas ou combinadas, para conseguir uma redução das perdas, dos diferentes tipos de perdas que eu já falei, e, por consequência, um aumento da vida útil do produto. As principais tecnologias empregadas tradicionalmente na área de pós-colheita são, em primeiro lugar, a conservação refrigerada, em segundo lugar, a modificação da composição da atmosfera, e em terceiro lugar, a aparição de um antagonista do etileno, como é o caso de um 1-metilciclopropeno, ou 1-MCP. Ok? Então, essas são as três principais tecnologias ou os três principais hitos tecnológicos que aconteceram no campo da pós-colheita. O surgimento da conservação refrigerada, posteriormente a modificação da atmosfera, que começou com os trabalhos de Kidd e West aplicados à produção de maçã para preservar as maçãs, e posteriormente, muito mais recentemente, o desenvolvimento do antagonista do etileno. Por que são empregadas, então, essas tecnologias? Basicamente, o que procura-se é reduzir o processo de maturação e senescência, que são processos naturais, normais, dos produtos vegetais em geral. De maneira indireta, reduzir as vias de entrada dos patógenos. E, por outro lado, evitar as condições ambientais conducentes ao desenvolvimento das doenças. Dessa maneira, aplicando as diversas tecnologias na área da pós-colheita, estamos reduzindo as perdas vinculadas aos processos fisiológicos, relacionadas a esse primeiro ponto que aparece aqui, as perdas vinculadas a processos patológicos, vinculadas a esses dois pontos que aparecem posteriormente. Vou começar falando, então, mais em detalhe da utilização da refrigeração ou da conservação refrigerada. O fato é que existe uma íntima relação entre a intensidade respiratória dos produtos vegetais e a temperatura. Isso foi falado também nos dias anteriores, nas palestras anteriores, tanto pelo Carlos, pela Mônica, inclusive pelo Gabriel ontem. A temperatura, então, tem uma influência sobre os processos metabólicos em geral, porque afeta diretamente a velocidade das reações químicas responsáveis pelos processos metabólicos, através desse coeficiente Q10, que indica que a velocidade das reações bioquímicas incrementa-se entre 2 e 3 vezes por cada 10 graus de incremento da temperatura. Então, aí aparece a vinculação direta entre o que é a temperatura e o que é a atividade metabólica do produto, que, em definitiva, vai determinar quanto esse produto é capaz de sobreviver no período de pós-colheita. A Mônica ontem dava um exemplo do armazenamento da uva, que também que era muito importante, baixar a temperatura imediatamente para preservar a qualidade desse produto posteriormente. A conservação refrigerada, então,
permite a diminuição desses processos metabólicos, entendendo-se como processos metabólicos, o processo de respiração, fundamentalmente, além da respiração, a produção de etileno e outras atividades enzimáticas, como, por exemplo, a atividade daquelas enzimas vinculadas ao amolecimento do fruto. E isso determina, então, o aumento do período de vida útil. Também, como a temperatura tem um efeito sobre as reações metabólicas, vai reduzir o crescimento dos patógenos, o metabolismo dos patógenos também vai ser reduzido por causa dessa diminuição de temperatura. Então, o manuseio da temperatura é considerado como essencial na redução das perdas. As outras tecnologias, tanto seja a modificação da composição da atmosfera como a utilização do MSP, vão ser consideradas como tecnologias complementares. Sempre utiliza-se a redução da temperatura em combinação com outras tecnologias para conseguir um efeito de preservação do produto vegetal pelo máximo tempo possível. Agora, nem sempre a aplicação de uma tecnologia vai determinar um efeito positivo dentro do produto vegetal. No caso de que o produto vegetal seja colocado a uma temperatura baixa, não apropriada para seu metabolismo, vamos lembrar que todos os organismos vivos temos uma temperatura ótima de crescimento e temperaturas que por debaixo dessa temperatura ótima de crescimento vamos ter problemas de estresse, tanto temperaturas muito baixas como temperaturas muito altas. No caso dos frutos, dos produtos vegetais em geral, vai acontecer a mesma coisa. Tem uma temperatura ótima de crescimento, uma temperatura mínima de crescimento e conservação, nesse caso. Por baixo dessa temperatura, vamos ter a ocorrência de problemas, alterações a nível do metabolismo, conhecidas como injúrias pelo frio. As injúrias pelo frio, então, determinam mudanças físicas ou fisiológicas a dois níveis. Em primeiro lugar, pode acontecer alteração das funções, por exemplo, as funções dos organelos das mitocôndrias, e, por outro lado, alterações da permeabilidade das membranas. No primeiro caso, quando existem alterações de tipo funcionais, temos a possibilidade de reverter esse processo, retirando o produto do frio, vamos reverter o processo e o produto vai ter a capacidade de amadurecer normalmente. E no caso de que a alteração seja a nível da permeabilidade das membranas, quando a permeabilidade das membranas já foi comprometida, a injúria pelo frio considera-se de tipo irreversível. Então, no caso das injúrias pelo frio, existem diferentes sintomas de perda de qualidade, que têm a característica de que não são observados em forma imediata, sino que aparecem posteriormente quando esse produto é retirado do frio e colocado nas condições conhecidas como de vida de prateleira. Nessa situação, há um aumento de temperatura, e esse aumento de temperatura determina que o produto vegetal reative o metabolismo. Ao metabolismo ser reativado, vai desencadenar todos os processos de alterações e manifestar os diferentes sintomas. Aqui tem uma tabela onde aparecem diferentes produtos que sofrem injúria pelo frio, a temperatura mínima a qual esses produtos podem ser conservados sem apresentar sintomas de injúrias pelo frio, e aqui está escrito, a maioria em espanhol, o tipo de dano. A maioria dos danos implicam, por exemplo, a aparição de depressões, que aparece aqui como picado, a presença de manchas
de água, amolecimento do produto. Em geral, aparecem problemas de maduração irregular, alterações ao nível da coloração, por exemplo, desenvolvimento de cores, em geral, escuras, vinculadas ao processo de pardeamento enzimático. E no caso da batata, que também sofre injúria pelo frio, quando é colocada a temperaturas entre 3 e 4 graus, acontece alterações, escurecimento interno e, além disso, alterações do sabor, o que determina o adoçamento da batata, por causa de que o amido é transformado em açúcares simples, e esses açúcares simples determinam que essa batata tenha um sabor doce. Bom, nesse slide eu estou mostrando para vocês diferentes sintomas. Aqui, por exemplo, no caso desse tomate, aparecem depressões. Essas depressões causadas pelo frio, sintomas de injúrias pelo frio, servem para que os micro-organismos entrem mais facilmente no produto. Aqui no caso do abacate também dá para ver que primeiro o produto sofre a injúria pelo frio e posteriormente o debilitamento das estruturas facilita a colonização pelos patógenos. Aqui no caso do pêssego e todos os frutos de caroço, o sintoma de injúria pelo frio consiste na perda de suculência. O fruto torna-se farinhento, fundamentalmente, com ausência de suco. Além disso, o desenvolvimento de colorações escuras, não? Colorações escuras colorações vermelhas também, no caso dos pêssegos. Aqui, os sintomas que aparecem no limão, colorações escuras na superfície. E aqui a combinação de depressões e colorações escuras. Bom, então, quais seriam as estratégias a utilizar para reduzir as injúrias pelo frio? Em primeiro lugar, é fundamental conhecer o potencial de armazenamento do produto vegetal. Dentro do conhecimento do potencial de armazenamento, aparece também o conhecimento do metabolismo desse produto, de quais são os requerimentos de temperatura para a preservação desse produto vegetal. Sempre, como agrônomos que nos desenvolvemos na área de pós-colheita, temos que conhecer o produto. O conhecimento do produto resulta fundamental. Depois aparece o uso de variedades resistentes, a cargo do pessoal do melhoramento genético. Isso pode ser uma estratégia para reduzir a incidência da injúria pelo frio, reduzir as perdas por processos fisiológicos inadequados. O manuseio da temperatura, utilização da temperatura de armazenamento adequada sempre, que vai estar em função do produto vegetal que eu vou preservar. E a utilização de outras tecnologias complementares, como, por exemplo, a atmosfera controlada ou atmosfera controlada modificada, e a utilização de tratamentos térmicos. Tratamentos térmicos eu marquei aqui com vermelho por causa de que os tratamentos térmicos são uma das tecnologias que no meu laboratório avaliamos para prolongar o período de conservação de pêssego, que é uma das culturas que se desenvolvem aqui no Uruguai. Dentro dos tratamentos térmicos existem diferentes alternativas, diferentes opções. Por exemplo, o retardo do esfriamento, que consiste em, ao contrário de esfriar esse produto rapidamente, esfriar o produto de maneira paulatina ou esperar 1 ou 2 dias até colocar esse produto na temperatura ótima de conservação. A utilização do condicionamento térmico ou curado, que consiste em tratar o produto com ar quente, por exemplo. O aquecimento intermitente, que consiste em interromper o período de conservação refrigerada, quer dizer, colocar o produto a
por exemplo, durante um determinado período, 5, 7 dias, depois retirar esse produto da temperatura baixa e colocar a uma temperatura superior, por exemplo, temperatura ambiente, 18, 20 graus, por um período de tempo também variável, de horas até um dia, e depois voltar a colocar esse produto na condição de frio. Basicamente, o que se consegue é não deixar que o produto atinja um nível de dano irreversível, tá? Aparece aí embaixo que os efeitos vinculados a esses diferentes tratamentos térmicos não estão totalmente esclarecidos, mas no caso do retardo do esfriamento e do condicionamento térmico, estariam vinculados a um maior amadurecimento do produto, que permite que esse produto resista melhor à conservação refrigerada, e no caso do aquecimento intermitente, vinculado, por exemplo, a mudanças na permeabilidade da membrana celular e a possibilidade de que o produto vegetal elimine metabolitos tóxicos, fundamentalmente por um efeito positivo sobre todo o que seria o sistema antioxidante desse produto vegetal. O aquecimento intermitente, então, o que faria seria fazer que esse produto gere mais antioxidantes, tanto antioxidantes de tipo enzimático, como antioxidantes de tipo não enzimático. Bom, então, no caso do pêssego, o pêssego aparece aqui uma temperatura ótima ou segura de armazenamento, que anda entre 0 e 1,5, 1,7 graus centígrados, uma temperatura muito perigosa, ótima para o desenvolvimento da injúria pelo frio, que anda entre 2,2 e 5 graus, diria eu, mais do que 10, 5 graus. E uma temperatura, bom, onde a atividade metabólica do produto vai ser alta, superior a 10 graus Celsius. Quando o produto é preservado no rango de temperaturas conducentes à injúria pelo frio, vão se desenvolver uma série de sintomas, como a lanosidade característica, o escurecimento superficial e interno do produto e o desenvolvimento de colorações vermelhas. Vamos. Então, falamos que, no caso dos pêssegos, aqui aparece um exemplo do caso da ameixa, que também é um fruto de caroço, preservada a duas temperaturas, uma temperatura de 0 graus por 56 dias e uma temperatura de 5 graus. Aqui alcançou só a 28 dias de armazenamento, o produto se perdeu totalmente aos 28 dias, por causa de que essa temperatura é a temperatura conducente a surgimento de injúrias pelo frio. E aqui dá para ver o comportamento a 0 grau. Bom, sempre que fazemos um trabalho de pós-colheita, consideramos o período em que o produto está dentro do armazenamento refrigerado e o período em que o produto está em condições de vida de prateleira, quando essa temperatura aumenta. Não é a temperatura de 0 graus, sino que é a temperatura ambiente. Isso a gente chama, em inglês, shelf life. Aqui aparece shelf life a 25 graus e, em português, vida de prateleira. Bom, então, nesse caso, apesar de que o produto foi preservado a uma temperatura onde a injúria pelo frio se manifesta em menor medida, aos 56 dias, seguidos de 7 dias de vida de prateleira, que corresponde a esse ponto que estou assinalando aqui, o 100% do produto foi perdido. Então, aqui devemos considerar não somente a temperatura, aqui no caso a temperatura de 5 graus, aos 28 dias e 7 dias de vida de prateleira, o total do produto foi perdido, 100% do produto.
Então, deve ser considerado não somente a temperatura, sino o potencial de conservação que tem cada variedade, que está definido de maneira genética, que nesse caso é menos de 28 dias, porque já aqui os 28 dias e 7 dias de vida de prateleira temos um 75% de perdas. Bom, e no caso do nosso laboratório, fizemos um trabalho com frutos de caroço em geral. Aqui vou apresentar o que fizemos com uma nectarina, a nectarina de tipo Big Top. Além dessa nectarina, avaliamos o pêssego variedade fantasia e o pêssego variedade Red Top. Esse fruto foi submetido a ar quente, 35 graus por um período de 34 horas e posteriormente preservado em duas condições de temperatura. Por um lado, a temperatura de 5 graus, que é o controle ou a testemunha positiva, por causa de que a temperatura de 5 graus favorece a ocorrência a injúria pelo frio, e por outro lado, uma temperatura de 0 graus. A conservação refrigerada foi de 6, 18 e 27 dias. E, posteriormente, a conservação refrigerada, fizemos um período de vida de prateleira de 20, ou quando esse produto se colocou a 20 graus por um período de 6 dias. Foram avaliadas diferentes parâmetros, por exemplo, a porcentagem de vazamento de eletrólitos, o que está vinculado à estabilidade da membrana celular, o conteúdo de malonil de aldeído também vinculado à estabilidade da membrana celular, e os níveis de antioxidantes, tanto enzimáticos como antioxidantes de tipos não enzimáticos. Com relação aos resultados, o que temos é que nos frutos preservados a 0 graus, aqui seria a quantidade de compostos com atividade antioxidante, ou antioxidantes de tipo não enzimático, e aqui a ação de uma das enzimas responsáveis pela proteção do fruto, a ascorbato-peroxidase. Então, no caso, observamos que nos frutos que foram submetidos ao tratamento térmico apresentaram maiores níveis de antioxidantes no período de vida de prateleira. Sim, 6 mais 6 dias, 18 mais 6 dias e 27 mais 6 dias, quando conservados a 0 graus. No caso dos nectarinas conservados a 5 graus no período de vida de prateleira, houve um aumento da capacidade antioxidante no final do período de conservação, 27 mais 6 dias. E com relação à atividade antioxidante enzimática, a ação das enzimas, nesse caso da ascorbatoperoxidase, foi maior no período nos frutos que foram tratados termicamente. Bom, mas finalmente, quando foi avaliado a porcentagem de frutos que apresentavam injúrias pelo frio, em frutos não tratados, preservados a 0 graus, em comparação com os tratados termicamente, sempre o menor porcentagem correspondeu àqueles frutos que foram tratados termicamente, e a mesma situação foi observada a 5 graus, que era considerado como uma testemunha positiva, por causa de que sabíamos que ia se desenvolver o dano. Bom, continuando então com as tecnologias utilizadas no campo da pós-colheita, aparece depois a modificação da atmosfera de conservação do produto. Em geral, temos que, quando falamos de modificação da atmosfera, estamos pensando em mudar as concentrações dos dois principais gases envolvidos no processo da respiração. Por um lado, aparece o CO2, e os níveis de CO2 aumentam de 0,03%, que é a porcentagem normal presente na atmosfera que a gente respira, até valores acima de 5%, entre 5% e 10%. E o outro princípio em que se basa, em que
a atmosfera, a modificação da atmosfera é a redução dos níveis de oxigênio, de valores de 21%, que é a porcentagem normal que aparece na atmosfera, a valores em torno dos 5%. Dessa maneira, estamos afetando a respiração, porque estamos mexendo com a concentração dos reagentes e dos produtos da reação de respiração, estamos afetando a emissão do etileno, porque o oxigênio participa no processo de síntese de etileno, e estamos afetando também a ação do etileno por causa de que o CO2 compete com o etileno pelo sítio de ação ao nível da membrana celular. Então, para que o etileno seja sintetizado, é necessário presença de oxígeno, o que não estaria acontecendo, e para que o etileno seja ativo, são necessários baixos níveis de CO2, coisa que também não aconteceria, ou aconteceria em menor proporção no caso de preservar esse produto dentro de uma atmosfera com a composição modificada. Também, além de reduzir a atividade metabólica, preservar a qualidade e a vida de pós-colheita desse produto, vai existir uma redução das injúrias fisiológicas em geral. Dentro das injúrias fisiológicas, podem considerar-se, por exemplo, as injúrias pré-frio e também outro tipo de processos vinculados a processos oxidativos, como, por exemplo, a ocorrência de escaldadura, no caso das maçãs. Também vamos ter uma diminuição das perdas patológicas, pelo efeito que a diminuição do oxigênio vai ter sobre o metabolismo dos micro-organismos aeróbios vinculados com as doenças pós-colheitas em geral. Portanto, com o uso adequado da atmosfera modificada, atmosfera controlada, podemos atingir até uma redução da atividade respiratória do produto de até uns 50%, que vai se traduzir num aumento da vida útil desse produto. Dentro da modificação da atmosfera como tal, aparecem duas opções. Por um lado, o que seria a atmosfera controlada. Na atmosfera controlada, os níveis de oxigênio e de CO2 permanecem fixos ao longo do tempo. Isso exige um monitoramento constante e uma correção dos valores, por causa de que esses valores vão estar variando consequência do processo respiratório do produto. É necessário o estabelecimento em compartimentos estanques. Em geral, esses compartimentos são a própria câmara de refrigeração, por causa de que a atmosfera controlada se aplica junto com a refrigeração, e são mais utilizados para grandes volumes de produtos e por tempos prolongados de armazenamento. No outro caso, aparece a utilização da atmosfera modificada, onde a modificação da composição da atmosfera acontece por causa de que colocamos entre o produto vegetal e o ambiente um filme, uma película plástica que tem uma permeabilidade seletiva ao oxigênio e ao CO2. Então, como resultado dessa permeabilidade seletiva e o próprio processo de respiração do produto vegetal, os níveis de oxigênio e de CO2 vão a mudar ao longo do tempo até atingir um equilíbrio. Sim? Essa é uma imagem bastante ilustrativa dos efeitos da utilização, da modificação da atmosfera, nesse caso da utilização de uma atmosfera controlada. É uma imagem clássica da Universidade de Davis, onde aparecem duas situações de conservação de romãs. Em primeiro lugar, a conservação, no caso do ar, durante 3 meses e meio, e por outro lado, a preservação de essa romã e a 5% de oxigênio e 15% de CO2. Dá para ver claramente que no caso de a romã que foi preservada no ar, as perdas são quase do 100%, fundamentalmente por causa do crescimento da botrytis, que é um fungo de pós-colheita, e no caso da utilização de atmosfera controlada, a preservação da qualidade é praticamente total também. Seria um extremo e o outro extremo.
Outros efeitos da utilização da atmosfera controlada são, por exemplo, a manutenção da firmeza da polpa, que é um dos principais atributos de qualidade da maioria dos produtos vegetais, fundamentalmente dos frutos. Aqui aparece um exemplo, então, de um trabalho onde se avaliou o efeito da atmosfera controlada sobre a firmeza do kiwi, onde foi utilizado a composição normal, ou seja, 21% de oxigênio e 0,03% de CO2, uma primeira condição da atmosfera controlada com 8% de CO2 e 16% de oxigênio, e uma segunda condição com 5% de CO2 e 2% de oxigênio. Dá para ver aqui, então, que nesse caso, quanto menor a concentração de oxigênio, foi maior o efeito de preservação da firmeza da polpa do kiwi. Esses são os resultados também da avaliação de diferentes composições da atmosfera controlada para preservar romã. Esses trabalhos foram desenvolvidos no centro no CEPOC, no Chile, Centro de Estudos de Pós-Colheita. Estava com o chip do português, do portunhol, na verdade, então não conseguia lembrar o que significava CEPOC, mas CEPOC é Centro de Estudos Pós-Cosecha. Está na Universidade do Chile, é um centro muito importante dentro da América Latina. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer um estágio lá, não duvidem, vai ser uma ótima experiência. Então, dentro dos trabalhos que desenvolveram nesse centro, aparecem, por exemplo, esse estudo com romãs para aumentar a vida útil de romãs, avaliando diferentes condições de temperatura, uma temperatura de 0 graus, uma temperatura de 5 graus, e a combinação da temperatura, tanto de 0 como de 5 graus, com diferentes níveis de oxigênio e CO2. Na verdade, com diferentes níveis de CO2. 5% de oxigênio, sempre, combinado com 5% de CO2 ou com 10% de CO2. Aqui, no caso, quando se avaliaram a presença de podridões, na condição de preservação a uma temperatura de 5 graus, como era esperado, foi maior a incidência de podridões. Aí, no caso da utilização de uma atmosfera controlada, a melhor situação aconteceu quando foram utilizados 5% de oxigênio e 5% de CO2. Por causa de que aqui, nessa situação, com 5% e 10% a 5 graus, teve um efeito de podridões, 11% de podridões. Quando, nesse mesmo trabalho, foram avaliados o efeito da injúria pelo frio, aparece que a pior situação é a preservação a 0 graus, que no caso anterior, a melhor condição, comparando somente temperatura, era a condição de 0 graus. Era a que impedia o crescimento de patógenos. Nesse caso, como a romã é um produto sensível ao frio, a temperatura menor, 0 graus, favorece a ocorrência de injúrias pelo frio. O que acontece quando a temperatura foi combinada com a atmosfera controlada? No caso, a melhor situação aconteceu quando foi colocado 5% de oxigênio, 5% de CO2 e 5 graus de temperatura, que somado aos resultados anteriores é a melhor condição de preservação de romã. Quando os níveis de CO2 foram de 10%, teve problemas de toxicidade e as perdas dos frutos, dependendo da temperatura, ocorreram ou no início ou após 60 dias de preservação. Essa condição não era uma condição adequada. Bom, com relação à atmosfera controlada, então, é uma tecnologia muito desenvolvida para o caso da maçã, foi desenvolvida para preservar maçã, já faz praticamente 100 anos que se utiliza, e no campo da preservação da maçã foi ajustada e desenvolvida diferentes opções, diferentes categorias de atmosfera controlada.
Basicamente, aparece a atmosfera controlada estándar, que é aquela que maneja entre 2,5% e 3,5% de oxigênio, com valores de CO2 que vão de 0 a 5%, dependendo da variedade, porque existem situações em que a variedade é suscetível ao CO2, então o nível de CO2 deve ser controlado e deve ser o mais próximo a zero possível. Depois existe a situação de baixo oxigênio, que implica níveis de oxigênio entre 1,5% e 1,8% e valores de CO2 entre 0 e 3,5%, também nesse caso dependendo da variedade, de se tem sensibilidade ou não ao CO2. Aparece a situação de muito baixo oxigênio, com valores de oxigênio entre 1 e 1,2 e valores de CO2 entre 0 e 3%. E depois, o último desenvolvimento no campo da atmosfera controlada foi o desenvolvimento de atmosfera controlada dinâmica. A atmosfera controlada dinâmica utiliza níveis de oxigênio próximos ao ponto de compensação. Esse ponto de compensação que aparece aqui, ponto de compensação anaeróbica, seria o valor de oxigênio mínimo para manter a respiração aeróbica. Valor mínimo de oxigênio para que essa massa, esse produto vegetal, nesse caso massa, mantenha a respiração aeróbica e não aconteça o processo de fermentação. O que implica isso? Implica o desenvolvimento de tecnologias para determinar esse ponto. A gente está trabalhando muito na borda do abismo, então devemos ter muito cuidado em monitorar os níveis de oxigênio para suministrar oxigênio e que esse produto não extrai. Então, se tem desenvolvido uma série de equipamentos para determinar os níveis mínimos de oxígeno para a manutenção da respiração aeróbica. Esses sistemas de análise incluem os biosensores de etanol, que foram os primeiros que surgiram, posteriormente foram modificados, melhorados e apareceram os medidores de fluorescência da clorofila, que também indicam uma situação de estresse vinculados a baixos níveis de oxigênio. E, por último, o desenvolvimento do o quociente respiratório. O quociente respiratório, que também é um indicativo de que a respiração está acontecendo de maneira aeróbica. Tá? O coeficiente respiratório, o que permite é trabalhar com valores muito baixos de oxigênio e também ajustados a cada uma das variedades de massa, devido a que existem variações entre elas. Então, a variação permite trabalhar personalizadamente, diríamos. Bom, também no caso da modificação da atmosfera, como eu falei antes, no caso da utilização da refrigeração, são tecnologias que às vezes determinam efeitos negativos. Nem sempre a utilização de uma tecnologia significa uma melhora, um efeito positivo. Às vezes, se essa utilização ou essa tecnologia não for aplicada de maneira adequada, vamos ter uma série de problemas. Por exemplo, no caso da modificação da atmosfera, pode acontecer escurecimento da polpa da casca, cavernas, alterações do sabor e do aroma, dificuldades para amadurecer. Essas variações estão vinculadas à quantidade de espaços intercelulares que têm os diferentes tecidos e que permitem o fluxo de gases através deles. Por exemplo, nesse caso, estou apresentando um trabalho onde se avaliou a concentração de oxigênio dentro de 3 variedades de massa diferentes, a Brevard, a Jonagol e a Kansi, determinando que, na verdade, apesar de ser todas massas, existiam diferenças em quanto à quantidade de espaços intercelulares e a possibilidade de desenvolver ou não processos de anaerobiose no centro da fruta. Sim?
No caso da variedade Brebar, que é uma variedade com menor proporção de espaços intercelulares, existem maiores possibilidades de desenvolver situações de anaerobiose, desenvolver, por exemplo, cavernas ou outras coisas vinculadas à fitotoxicidade pelo CO2. Aqui aparece o comportamento da pressão parcial dos gases, do oxigênio e do CO2, com o transcurso do tempo nas diferentes variedades de maçã. Desculpa. Aqui. E aqui aparece uma foto de a produção de cavernas, no caso de peras. Essas são daqui do Uruguai nessa temporada. Teve alguma coisa negativa vinculada ao manuseio da composição da atmosfera, que determinou que os níveis de CO2 fossem muito altos e determinassem o surgimento de cavernas. Bom, dentro do campo da modificação da composição da atmosfera, existem o que se conhece como atmosferas não convencionais. As atmosferas não convencionais trabalham com outros gases, por exemplo, o nitrogênio, o argônio, o hélio, o óxido nitroso, inclusive com oxigênio a altas concentrações, o que se conhece como oxigênio superatmosférico, com concentrações de 80%, muito superiores à concentração de oxigênio presente na atmosfera, que é de 21%. Esse foi um trabalho que foi desenvolvido no Centro de Estudos de Pós-Colheita também, com agrião. O agrião foi preservado em diferentes atmosferas de nitrogênio, de argônio, de hélio, de óxido nitroso. Em todos os casos, no que diz respeito à atividade respiratória do produto, a atividade respiratória foi menor, a atividade respiratória daquele agrião que foi preservado no ar, mas no caso do uetileno, no final do período de armazenamento ou de avaliação, nesse caso, que foram de 6 dias, os níveis de etileno aumentaram bastante naquelas atmosferas não convencionais, diferentes ao ar. Portanto, esse produto teve uma perda de qualidade vinculada ao amarelamento, ou seja, a degradação da clorofila, o surgimento de a cor amarela, por causa da degradação da clorofila. Então, essas tecnologias tiveram como 5 minutos de fama, por falar de alguma maneira, mas no momento os trabalhos com esse tipo de atmosferas diferentes ao ar foram descontinuados, porque os efeitos não são muito claros e porque também implica maior custo de aplicação. Bom, e o último ponto que vou abordar nessa palestra é a situação do metilciclopropeno. E para falar de 1-metilciclopropeno, ou o MSP, que é um antagonista do etileno, preciso rememorar um pouco o processo de maduração, como acontece o processo de maduração. O processo de maduração, ou processo de amadurecimento, é um processo que tem uma regulação hormonal, determinada por um balance hormonal. Um balance dado pelas hormonas, responsáveis dos processos de crescimento e divisão celular, como citokininas, gibrelinas, e aquelas hormonas responsáveis pela maduração e pela senescência do produto, no caso, o etileno, o ácido cícico, mas principalmente o etileno. O etileno é um hidrocarboneto simples, gasoso, lipossolúvel, participa dos processos de amadurecimento tanto dos produtos considerados como não climatéricos como daqueles produtos considerados climatéricos. Tem uma importância econômica muito grande,
devido aos efeitos desejáveis e aos efeitos indesejáveis do etileno, inclusive os efeitos variam dependendo do produto. Por exemplo, em um caso, o efeito do etileno pode ser positivo porque amadurece o produto e é isso o que eu estou procurando, e em uma situação diferente, esse efeito de amadurecimento pode ser negativo. Sim? Para que o processo de maturação aconteça, é necessário que o etileno se ligue ao receptor que está situado na membrana plasmática da célula. Quando acontece a ligação do etileno ao receptor, acontece também a emissão de um sinal químico, e esse sinal químico determina a ativação da expressão genética e a manifestação posterior do efeito. Então, para que o processo de maturação aconteça, deve existir, em primeiro lugar, a síntese de etileno. É necessário que esse etileno seja sintetizado ou esteja presente no ambiente, por exemplo, através de uma aplicação exógena. Esse etileno deve interatuar, deve ser percebido pelo receptor, que está situado nas células-alvo, a nível da membrana celular. Deve existir a tradução do sinal, ou seja, a emissão do sinal, de um sinal químico, que vai ativar a expressão genética responsável das diferentes mudanças. Por exemplo, mudanças a nível dos pigmentos, degradação da clorofila, síntese de pigmentos antociânicos e carotenoides, produção de compostos voláteis e aromas, metabolismo dos açúcares, metabolismo daqueles componentes da parede celular, por exemplo. Então, basicamente, para que o processo de maturação aconteça, são necessários a ocorrência desses 4 passos. E a influência que podemos ter sobre o processo de maduração é afetando algum desses passos. Por exemplo, afetando ou impedindo a síntese de etileno, impedindo a percepção do etileno pelas células receptoras na membrana do fruto, impedindo a tradução do sinal ou impedindo a expressão genética posterior. No caso do 1-metilciclopropeno, 1-MCP, que é um antagonista do etileno, ele vai se ligar, vai ocupar o lugar de união do etileno ao receptor, porque ele tem praticamente o mesmo tamanho que tem a molécula do etileno, com a diferença de que tem muito mais afinidade pelo receptor, praticamente tem 10 vezes mais afinidade, ou seja, vai se ligar, vai se unir ao receptor situado na membrana da celular muito mais facilmente do que o etileno. O MSP, então, vai inibir o metabolismo do ácido 1-aminociclopropano carboxílico dentro do ciclo de síntese do etileno e, como consequência, retardar o processo de amadurecimento através de afetar as respostas fisiológicas etileno-dependentes. Por exemplo, o amolecimento, a degradação de clorofilas, a produção de voláteis. E também tem um efeito secundário da utilização do MSP, que é o aumento do nível de antioxidantes, fundamentalmente pelo aumento da peroxidase a nível do fruto ou do tecido vegetal. Aqui nesse exemplo aparece o processo, na parte de cima, o processo normal de amadurecimento, caracterizado por mudanças na coloração, por mudanças na estrutura do produto. E, no segundo caso, o que acontece com o processo de amadurecimento em presença de um MSP. O processo de amadurecimento se vê bloqueado ou inibido quando atua o MSP. Basicamente, o MSP que tem o mesmo tamanho que o etileno, já vimos isso, vai se ligar ao receptor que está localizado na membrana celular, vai impedir que o etileno se ligue a esse receptor, mas posteriormente a célula vegetal pode desenvolver novos receptores
que podem se unir a uma molécula de etileno e continuar o processo de amadurecimento. Bom, dependendo do produto, então, o efeito fisiológico do 1-MSP pode ser desejável, ou seja, no caso, por exemplo, das hortaliças de folha, seria desejável que o efeito do 1-MSP se mantenha no tempo, por causa de que a gente procura que esse produto se mantenha verde, não tenha degradação de clorofila, que é um processo mediado pelo etileno. Mas, em outros casos, precisamos de que essas células gerem novos receptores para o etileno, porque o processo de amadurecimento deve ser continuado, por causa de que o consumidor não quer comer, por exemplo, uma maçã que não amadureceu, uma banana verde. A gente precisa que esse processo de amadurecimento aconteça para satisfazer o consumidor. A resposta dos produtos vegetais à aplicação do 1-MSP vai depender da espécie, da variedade, da concentração empregada. Com relação à concentração empregada, tem muita variabilidade. Os níveis utilizados vão de 2,5 nanolitros por litro até 1.000 nanolitros por litro, inclusive mais. Isso vai depender da afinidade dos receptores, da síntese dos novos receptores, ou seja, a capacidade de síntese de novos receptores que tenha esse produto vegetal, do efeito da temperatura, que vai influenciar esses dois parâmetros, tanto a afinidade dos receptores como a capacidade de sintetizar novos receptores, e do estágio de maturação que tem o produto ao momento da aplicação do MSP. Aqui no caso aparece um exemplo de utilização de 450 microlitros por litro de MSP no controle do amadurecimento de banana. No caso de utilização do MSP, a banana conseguiu manter a qualidade por um período de 18 dias, mas no caso da testemunha, ou seja, aquela banana que não foi aplicado um MSP, o período manteve a qualidade, ou o período de vida útil atingiu 8 dias. É bastante menos no caso da não aplicação que no caso da aplicação do MSP. Como a ação do produto vai depender um pouco do tipo de produto que estamos considerando, no caso da maçã, por exemplo, é bastante ajustado tanto a dose como o processo de aplicação, mas no caso da pera, que também é o fruto da mesma família, do mesmo grupo que da maçã, o MSP pode inibir completamente a capacidade de amadurecimento. Então, nesse caso, torna-se fundamental discernir o momento de aplicação, ou aplicar uma série de estratégias para que depois essa pera tenha capacidade de amadurecer no período de pós-colheita e atingir a maturação de consumo. Essas estratégias incluem, por exemplo, retardar a aplicação do MSP ou combinar a aplicação de MSP com aplicações exógenas de etileno. Aqui no caso de um experimento de Compera Conference, com 90 dias de conservação a 0,5 graus e 7 dias de vida de prateleira a 20 graus, no tratamento controle, num tratamento com aplicação de 1-MSP e com aplicação de 1-MSP junto com etileno. No caso de aplicação de 1-MSP, o produto, a pera, não conseguiu evoluir, o processo de amadurecimento foi bloqueado totalmente, tanto que depois de 90 dias e 15 dias de vida de prateleira, a firmeza da polpa continuava superior a 40 newton, considerando que a firmeza da polpa de uma pera apta para consumo é de 20 newton. Então, só foi atingido um valor de 20 newton quando foi combinado o 1-MSP com uma aplicação exógena posterior de etileno. Bom, no caso das diferentes tecnologias que a gente utiliza, ou das diferentes ferramentas, que só falei das 3 principais, mas indubitavelmente tem muitas outras, por exemplo, a utilização do ozônio, a utilização de radiação de tipo UV, tanto UVC como UVB, as possibilidades são muitas, mas as tecnologias, em geral, não funcionam de maneira individual. Sempre se
utiliza a sinergia entre as diferentes tecnologias. Em geral, o frio é combinado, ou a redução da temperatura é combinada com outras tecnologias, por exemplo, a modificação da composição da atmosfera ou a utilização do MSP. Sempre tem a sinergia das tecnologias e a importância do frio, da utilização do frio, continua sendo fundamental. Então, quais seriam os fatores determinantes do manuseio de pós-colheita de sucesso? Em primeiro lugar, a definição do momento de colheita, por causa de que a qualidade do produto não pode ser melhorada durante o período de pós-colheita. Isso também já foi dito nas outras palestras, é um conceito que é fundamental. A pós-colheita não melhora nada, só mantém uma condição que já foi determinada antes pela prática de manejo no campo, de manuseio no campo. Conhecer o produto, o ingresso à conservação, conhecer o metabolismo do produto resulta fundamental. Não devemos esquecer que a refrigeração continua sendo a principal ferramenta e que todas as outras ferramentas, por exemplo, o MSP, o ozônio, todas que já falei, são consideradas como complementares. Também é muito importante sempre, não somente na fase de campo, que a Mônica falou ontem, a importância do caderno de campo, a importância de levar registros, sempre. Levar registros permite conhecer a situação e corrigir os processos e projetar soluções para a futura safra. Então, isso seria fundamental. Bom, até aqui o que eu tinha para falar para vocês. Espero que o meu portunhol tenha sido o suficientemente claro. Obrigada pela atenção. Boa noite, Ana. Tudo certo? Boa noite. A gente teve uma pergunta durante a sua palestra. Foi a Laura que perguntou. Sim. Ela perguntou em quais frutas eu posso usar os inibidores de etileno e existe alguma restrição de uso? Em qual fruto? Basicamente, em qualquer fruto. Pode ser um fruto de tipo climatérico, aí se tu está utilizando um fruto de tipo climatérico, todos os processos de amadurecimento vão ser controlados, mas no caso do fruto não climatérico, porque tem eventos que são derivados da ação do etileno. Sempre que eu precise controlar etileno, posso utilizar um MSP. O uso do MSP está mais desenvolvido naqueles frutos climatéricos que nos frutos de tipo não climatéricos, mas é válido para os dois por causa de que o etileno participa no processo de amadurecimento tanto dos frutos climatéricos como dos frutos não climatéricos. Enquanto às restrições, por exemplo, existem algumas restrições em algum produto que depois não recupera a capacidade de amadurecer. Por exemplo, algumas variedades de pera é fatal o uso do MSP porque esse produto não recupera depois a capacidade de amadurecer, principalmente de amolecer. Muito obrigado, Ana, por responder as perguntas. Aí o Luiz Fabiano me perguntou, como o produtor rural pode atuar na cultura em campo para inibir o etileno nesse processo de amadurecimento? Existe algum manejo agronômico? Sim, existe. Na verdade, não diretamente utilizando um MSP, mas o etileno pode ser controlado na etapa de campo, por exemplo, utilizando o ABG para reduzir a síntese de etileno quando o fruto ainda está pendurado na planta, antes da separação. Existem outras ferramentas para controlar o etileno no campo. A mais conhecida talvez seja o ABG. Por exemplo, se usa, no caso da cultura de maçã, para escalonar a colheita. Como o produto mais ou menos madura todo ao mesmo tempo, se o pomar, a planta tem a mesma idade, o mesmo manejo de campo, vai amadurecer praticamente no mesmo momento, aí você divide em quarteirões, aplica ABG e retarda a colheita de cada quarteirão e faz uma colheita mais estendida no tempo.
Aí depois a Silvana, ela perguntou, basta uma aplicação de MCP ou ele deve ser reaplicado? Depende do produto. Em geral, com uma aplicação é suficiente, mas às vezes é necessário fazer uma reaplicação. Dependendo do tempo, como o produto, o vegetal tem capacidade de gerar outros receptores a nível da membrana celular, outros receptores a utilino, às vezes é necessário fazer uma segunda aplicação. Mas, em geral, com uma aplicação é suficiente. Tá certo. Eu acredito que foram só essas perguntas. Aí, se alguém tiver alguma dúvida, teria problema em mandar e-mail para você? Tem algum Não, nenhum problema? problema. Não tem. Tá certo. Muito obrigado. Bom, muito obrigado a vocês pelo convite. Eu espero que a minha palestra tenha sido de utilidade, considerando a deficiência do meu idioma. Obrigada. Acho que ficou bem claro, Ana. Muito obrigado em nome do Grupo Pet Agro. A gente agradece imensamente pela sua participação e por ter aceitado o nosso convite. Acredito que valeu a pena para todo mundo aqui que assistiu a sua palestra. O nosso muito obrigado, viu? Valeu pelo seu tempo, por ter compartilhado esse conhecimento com a gente. Eu queria falar uma última coisa, aproveitando que vocês Sim. ainda não acabaram a agronomia, que tem várias possibilidades de fazer estágios em outros países. Tem vários programas, o programa marca... Bom, nesse momento, por causa da pandemia, estão em suspenso, mas acredito que a pandemia não vai durar para sempre. Tem vários programas que permitem a vocês fazer um semestre em outro país, por exemplo, no Chile, no Uruguai, na Argentina, e essa experiência é sempre bem enriquecedora. Então, se vocês têm a possibilidade de pegar alguma dessas bolsas, procurem a informação e façam a aplicação, que com certeza não vão se arrepender. Obrigada. Muito obrigado pela dica, Ana.